tudo bem com você? Eu sou a professora Elia Mendonça. Se inscreva no meu canal, ative as notificações. Assim você receberá todas as dicas que trago para você. E se durante a aula você tiver dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Bom, nas aulas anteriores, você aprendeu sobre as funções orgânicas oxigenadas e sobre reação de saponificação. Aprendeu também como damos nomes a esses compostos. Hoje, daremos início ao estudo de outras funções orgânicas, agora com a presença do nitrogênio, que são as chamadas funções orgânicas nitrogenadas. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as aminas, amidas. Vamos também aprender sobre sua nomenclatura. Nas próximas aulas, vamos estudar sobre nitrilas e nitrocompostos. Vamos lá? A nossa aula tem como objetivos reconhecer as substâncias que apresentam as principais funções orgânicas do grupo das aminas e amidas, conhecer as características desses compostos, identificar a função a que pertencem esses compostos através da sua estrutura química e nomeá-los de acordo com as regras da IUPAC. E também conhecer alguns compostos no cotidiano. Bom, mas quem são esses compostos que têm o nome de aminas? Vamos conhecer algumas de suas características. As aminas são substâncias moderadamente polares, têm temperaturas de ebulição que são mais elevadas que os alcanos de mesma massa molar equivalente. Elas são mais polares do que os alcanos que possuem mesma massa molar. As moléculas das aminas primárias e secundárias podem formar interações de hidrogênio fortes umas com as outras e também com a água, já que elas são polares, né? Então a água também é polar, daí essa interação muito forte. As moléculas de aminas terciárias não podem formar interações de hidrogênio umas com as outras, mas formam estas interações com moléculas de água. Então, o mesmo não acontece com as aminas terciárias, elas não se interagem umas com as outras. Por isto, as aminas terciárias têm temperaturas de ebulição inferiores às aminas primárias e secundárias de massas molares comparáveis. Inicialmente, vamos estudar sobre as aminas. Uma amina é um derivado da amônia em que um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos por um grupo de hidrocarbonetos. As aminas podem ser classificadas de acordo com o número de grupos orgânicos ligados ao nitrogênio que foram substituídos. Então, aqui nós temos a amônia. Então, quando um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos por radicais orgânicos derivados de hidrocarbonetos, então nós temos uma amina primária. Quando dois hidrogênios são substituídos por radicais derivados de hidrocarbonetos, então nós temos uma amina secundária. Quando os 3 hidrogênios são substituídos, nós temos a amina terciária. Passamos agora para a nomenclatura das aminas, segundo as regras da IUPAC. Nós sabemos que a nomenclatura das aminas recebe a terminação amina. Para aminas primárias, considera-se o hidrocarboneto correspondente de forma substitutiva, acrescenta-se a terminação amina. Já para as aminas secundárias e terciárias, considera-se o grupo substituintes em ordem alfabética, sem o hífen, seguido da terminação amina. A cadeia mais longa é considerada a principal. As demais cadeias são consideradas substitutivas. Então, vamos ao primeiro exemplo. Nós temos aqui, de um lado, um radical metil, de outro, um etil. Então, a nomenclatura vai ser a ordem alfabética dos radicais, já que se trata de uma amina secundária, onde 2 hidrogênios foram substituídos. Então, vai ficar etil, metil, amina. O segundo exemplo, onde nós temos uma amina terciária.
nós temos um radical metil, um metil e um fenil. Então, vai ficar fenil, dimetilamina. Vamos mais um exemplo. Nesse caso, nós temos uma cadeia principal maior, onde uma das ramificações dessa cadeia trata-se de uma amina. Então, inicialmente, nós vamos localizar a cadeia principal, lembrando que é aquela que contém o maior número de carbonos. Vamos numerar essa cadeia de forma que o grupo funcional receba o menor número, nesse caso, numerando da direita para a esquerda, o grupo funcional terá menor número, uma vez que se numerarmos da esquerda para a direita, vai ter 1, 2, 3, 4, então terá a numeração 4. Então, essa é a sequência que devemos numerar, da direita para a esquerda, onde o grupo amina vai receber o menor número. Bom, temos aqui o grupo amina, né? Vamos identificá-lo, e também temos o metil no grupo 5. Então, o nome desse composto ficará 5-metil, a cadeia principal 6-hex, as ligações são simples AN. No carbono 3, nós temos uma amina. Então, 5-metil-hexan-3-amina. Certo? Então, algumas aminas no cotidiano. O odor de peixes deve-se às aminas, principalmente a amina de fórmula, no caso, um trimetilamina, né? Então, vamos identificar aqui o seu nome. Trimetilamina, uma vez que todos os 3 hidrogênios foram substituindo. Então, essa é uma das principais aminas, né, que esse odor característico de peixe se deve à presença do trimetilamina. Continuando aí com as aminas no cotidiano, eu trouxe mais um outro exemplo, que é a anilina. Esse nome anilina, ela é aceito pela IUPAC, que é uma outra amina que também é muito importante. Ela é usada na indústria de cosméticos e também na indústria de tecidos, como corante. E passamos agora ao estudo do outro grupo funcional, que são as amidas. Então, vamos lá conhecer quem são as amidas? Bom, então vamos entender essa classificação das amidas, quando mesmo que vamos ter uma amida primária, secundária e terciária. Observe as estruturas. Vamos inicialmente localizar o nitrogênio nessas estruturas e também as carbonilas. Então, no primeiro caso, nós temos uma amina primária, que é quando o nitrogênio estiver ligado a um carbono da carbonila, localizado na extremidade da cadeia. Nós temos, no segundo exemplo, uma amina secundária, quando o nitrogênio estiver ligado a 2 carbonos da carbonila e um átomo de hidrogênio. Então, nós temos aqui o nitrogênio ligado ao carbono de 2 carbonilas e também a um hidrogênio. E temos a amida terciária,
quando nós tivermos o nitrogênio ligado a carbono de 3 carbonilas, certo? Passamos agora a conhecer um pouco das amidas no nosso cotidiano. Então, as amidas, elas estão presentes nas estruturas das proteínas. Então, temos aqui uma proteína onde nós podemos perceber a presença de vários grupos que identificam a função amida. Então, esses R's que estão aqui nessa estrutura, eles são grupos que variam de uma proteína para a outra, mas o restante das proteínas vão ter essa base como estrutura. Bom, passamos então para a nomenclatura das amidas segundo as regras da IUPAC. A nomenclatura oficial para as amidas não substituídas é feita de maneira substitutiva à nomenclatura dos ácidos carboxílicos correspondentes, substituindo pela terminação amida. Em amidas monossubstituídas ou dissubstituídas, coloca-se a palavra N antecedendo os grupos substituintes ligados a um átomo de nitrogênio. Então, resumidamente, nós temos que a regra da nomenclatura da IUPAC recomenda colocar a palavra amida após o nome do hidrocarboneto correspondente. Vamos a alguns exemplos. Esse aqui nós temos uma amida, aqui o grupo funcional, com 3 carbonos. Nesse caso, nós temos propanoamida, já que as ligações simples entre os carbonos, então, temos aí o infixo -an. Um outro exemplo. Temos agora uma cadeia ramificada, a qual o grupo funcional está no carbono 1 e no carbono 2 nós temos um metil. Então, nesse caso, metilpropanoamida. Passamos a mais exemplos. Então, como eu disse no slide anterior, em amidas monossubstituídas, que é o caso desse exemplo, coloca-se a palavra N antecedendo o grupo substituinte ligado ao carbono do nitrogênio. Então, percebe-se que, nesse caso, um dos hidrogênios do nitrogênio ligado ao nitrogênio foi substituído por um outro radical. Então, quando isso acontece, nós vamos anteceder com a letra N o grupo dos compostos substituintes. Temos aqui, então, uma cadeia com 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Nós vamos optar pela cadeia linear, uma vez que nós vamos ter 2 radicais mais simples. Se optarmos por colocar como cadeia principal essa sequência de carbonos, aqui vai sobrar um radical isopropil, que ele é mais complexo do que um radical metil e um etil. Então, quando nós temos uma cadeia como esta, que tem vários radicais, nós temos que dar preferência para radicais mais simples. Então, vamos lá. Vamos enumerar inicialmente a nossa cadeia. Com 4 carbonos. Temos aqui os radicais que eu já falei que foram identificados. E o nome vai ficar 2-etil, N-fenil, uma vez que o F vem primeiro do que o M do metil, né? Então, o N vai identificar que foi uma vez substituído o nitrogênio. Se tivermos também outro hidrogênio substituído, então, nós iríamos repetir a letrinha N. Como aqui somente um hidrogênio foi substituído pelo radical fenil, então, nós identificamos apenas com um N. 3-metil, a cadeia principal com 4 carbonos, butanoamida. Então, aí está. Se tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudar. Se estiver gostando da aula, não esqueça de deixar o seu like. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre informações de compostos orgânicos nitrogenados do grupo das aminas e das amidas. Falamos sobre algumas suas características e também aplicações no dia a dia. Vimos que as funções nitrogenadas aminas são compostos orgânicos derivados da amônia pela substituição de hidrogênios dos grupos substituintes orgânicos. Vimos também que o grupo amida são compostos orgânicos que possuem nitrogênio ligado diretamente ao grupo carbonilo. Nas próximas aulas,
veremos mais informações sobre outros compostos orgânicos que contêm nitrogênio. Assim, nós finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixe seu like. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de registrar nos comentários, que irei ajudá-lo. E espero você na próxima aula. Então, eu espero você na próxima aula.